Olá, bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e hoje vamos falar sobre a inclusão digital da pessoa idosa. E para o bate-papo de hoje, eu recebo 3 convidados aqui no estúdio. Eu começo com as apresentações aqui no estúdio, comigo a Ângela Risse, empresária e criadora do podcast A Culpa é da Minha Mãe. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada. Obrigada por estar aqui conosco. Grata. Nosso próximo convidado é o Dr. Gustavo Monteiro, diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E nosso convidado também de hoje é o professor José Rafael Boqueí, professor do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense e coordenador do projeto Incluir, uma ação da universidade que contribui para a inclusão digital entre os idosos. Bem-vindo, professor José Rafael. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela participação. E antes de começar a nossa conversa aqui, vamos acompanhar uma reportagem com algumas informações importantes sobre o nosso assunto de hoje. Vamos ver. Smartphones, aplicativos digitais, redes sociais e a infinidade de possibilidades do mundo digital deixam cada vez mais de ser exclusividade dos jovens. Se até 2020 ainda havia alguma dúvida sobre a inclusão digital dos mais velhos, a pandemia mudou de vez esse cenário. Segundo o IBGE, o percentual de uso da internet por pessoas com 60 anos ou mais saltou de 44,8% para 57,5% entre 2019 e 2021. É a primeira vez que mais da metade dos idosos acessam a rede no Brasil. Os principais objetivos são acessar as redes sociais, os serviços bancários e assistir a vídeos. Apesar dos números positivos, os idosos ainda encontram dificuldades no uso das ferramentas digitais. É o que aponta a pesquisa da Federação Nacional de Bancos e do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Segundo a pesquisa, além das dificuldades, parcela da população mais velha não confia nas ferramentas e se sente insegura. A necessidade de iniciativas direcionadas para a população com mais de 60 anos motivou a Câmara do Rio a aprovar, em maio deste ano, a campanha permanente de inclusão digital destinada à pessoa idosa. O objetivo é capacitar o idoso através de oficinas de inclusão digital para o uso das novas tecnologias da informação. O vereador João Mendes de Jesus, presidente da Comissão do Idoso da Câmara do Rio, avalia que iniciativas do poder público são necessárias para a inclusão. Eu acho muito positivo e faço votos e trabalho nessa questão para que seja incluído o idoso em cursos, atividades que realmente sejam promovidas pelo Estado, para que ele possa aprender mais e assim evitar fraudes, evitar que sejam violados seus direitos e evitar também crimes. E para falar dessa inclusão tão importante, eu pergunto aqui para a Ângela. Ângela, você acabou se inserindo nesse mundo digital. 62 anos, criou um podcast. Conta um pouquinho para a gente da tua história, como é que você se inseriu nesse mercado tecnológico. Muito bem. De verdade, no começo eu tive muita rejeição, né? Porque tudo que é novo para a gente dá um certo medo, né? Então, olhava assim o aparelho, não chegava nem perto. Era uma coisa muito estranha, porque eu tinha até medo de tocar. E aí, meu irmão começou a falar muito, porque eu sou gerente de 2 empresas, e na época ainda não tinha ainda o instituto, né, que eu trabalhava com o instituto, nós temos um instituto, e o podcast também ainda não existia, mas tinha as 2 empresas. Para eu gerenciar, como é que gerenciava sem ter o Zap, sem utilizar dessa ferramenta? E aí ele ficou muito preocupado, ele ficava insistindo muito. Eu tinha um telefonezinho, só aquele de abrir e fechar, só falava no telefone. Então era só para ligar mesmo. Era horrível, porque eu tinha que me desdobrar para ir nos lugares. Imagina, eu tinha que percorrer as obras, né? Eram às vezes... Eu tinha que estar em Campo Grande, daqui a pouco estar no Leblon, daqui a pouco estar em Botafogo. E aí, como é que eu fazia? Era um negócio de doido. Eu andava de moto.
para baixo e para cima, porque eu não utilizava o Zap, né? Simples, né? Aí ele me ensinou, eu me lembro que no começo eu tocava, me dava nervoso, eu parava, não mexia. Muito tempo, ele insistiu muito tempo. Mesmo assim, era um sacrifício danado. Até que eu resolvi dominar o medo. Não, vou tirar o medo, porque se está todo mundo, os jovens estão fazendo, eu também posso. Aí comecei. O primeiro Zap que eu tive, o smartphone, uma LGzinho, bem simplesinho, aí comecei a aprender a mexer com o Zap, né? Primeiro, a ligar, desligar, a colocar as pessoas, agendar pessoas, fui assim. E eu sentia dificuldade, porque quando eu pedi ajuda para alguém, um jovem, ele não tem muita paciência. Não tem paciência. Esse era um fator muito complicado, porque ele não tinha aquela paciência. A gente tem a vergonha de ir para um lugar para pedir as pessoas para ensinar, né? Então, fica assim, vergonha. Então, era uma série de fatores, até que eu aprendi. Aí comecei a dizer assim, você vai ter que aprender fazendo. Se quebrar, quebrou. Não tem problema, você compra outro. Vai aprender. Eu aprendi. E hoje eu não posso trabalhar sem essa ferramenta, né? Hoje eu já lido com... Eu tenho iPhone, né? Eu só uso iPhone hoje em dia, né? Porque é muito melhor, dá mais condições para o meu trabalho, né? E já está inserida sim, agora? Já hoje sabe mexer? Não sei mais viver sem o iPhone, pelo agora menos. Já não vive mais mandar sem. foto, falar com os encarregados, falar com as pessoas, decidir questões importantíssimas. E muito importante. Depois veio o Instituto também, que eu dependo também para estar de longe, né, ajudando a coordenar. E veio aí a ideia do podcast. Aí, então, não precisa nem falar nada, né? Porque o podcast é totalmente digital. Como é que você faz, né? Exatamente. Mas eu encontrei muita dificuldade. E digo a você, assim, que eu tenho muita ajuda, né? Tem muitas pessoas que trabalham comigo. Eu vou até certo ponto. Ainda tenho medo. Eu pego o computador, às vezes algumas coisas... Não é sim, medo, na verdade. Seria insegurança, né? A gente pode falar, né? De estar errando, porque às vezes também você emitiu uma informação errada. Se você não souber, não tiver tranquilidade para fazer, como eu sou muito agitada também, eu tenho muita coisa também na cabeça, às vezes eu tenho um cuidado, né? Para não passar a informação, é trocar. Que eu troco muitas vezes, né? Para mandar mensagem para um, não era? E manda para outro. Faço uma confusão louca. Mas isso também acontece entre os jovens. Doutor Gustavo, falando dessa parte importante da saúde, né, para os idosos, em que benefícios, né, essa questão da tecnologia traz? A gente vem discutindo, debatendo muito isso nos nossos eventos da Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Eu faço parte da diretoria científica da Seccional do Rio de Janeiro e isso vem sendo um tema muito trabalhado em todos os nossos eventos, tanto para os profissionais quanto para as pessoas idosas, né, que participam também dos nossos eventos, né? A gente viu, e a pandemia foi uma grande medida disso, né? O quanto que a tecnologia pode trazer de benefício no acesso à saúde, no acesso à informação, na resolução de assuntos práticos do dia a dia, como resolução de problemas com banco, transferências bancárias, né? E como o acesso à tecnologia, para aquela parcela de idosos que já eram inseridos no mundo digital, trouxe um alívio para o isolamento, para aqueles momentos de isolamento, né? Então, a gente enxerga o mundo digital, na verdade, como uma ferramenta incrível de socialização, de acesso ao trabalho, né? De vínculo familiar, vínculo social e até mesmo saúde, né? Hoje a gente fala sobre a telemedicina, acesso a consultas, acesso a receitas digitais. Então, a gente enxerga isso como uma ferramenta poderosíssima para agregar qualidade de vida e facilidade, melhorando a independência, a autonomia das pessoas idosas, né? Em relação à memória, doutor, isso ajuda? Porque é uma forma também da pessoa estar exercitando, né, o cérebro. Tudo que é um desafio novo para o cérebro vale a pena. É uma forma de estimular a cognição. Claro que a gente sabe que o processo natural de envelhecimento do sistema nervoso central pode acarretar um pouco mais de dificuldade de aprender alguma coisa nova, nunca vivenciada. Porque quando a gente fala de uma criança que já nasceu inserida no mundo digital, a criancinha está com 1 ano, 2 anos, mexendo lá no touchscreen do tablet ou do seu telefone. Então, tudo soa de uma forma muito natural. E a gente sabe que para uma pessoa que passou por revoluções, se a gente fala de uma pessoa idosa que nasceu em 1940,
vai ter 83, 84 anos, olha quanto ela viveu, desde a época em que nem existia computador, quando passou a existir computador sem internet, depois as coisas foram ficando cada vez menores, né? A Ângela comentou sobre o tijolão que ela tinha. E aí vai mudando, tudo vai mudando. Então é mais desafiador. Exatamente. Mas é claro que aquelas pessoas que se propõem e têm um suporte social, como a Ângela bem comentou também, né? Tem um suporte social e uma possibilidade de aprender, sim, isso traz muito benefício para a cognição. Okay. Professor José Rafael, fala um pouquinho para a gente do projeto aí que o senhor coordena, que justamente fala dessa inclusão, né? Como é que ele acontece? Quais são as pessoas, né? O perfil de pessoas que procuram? O projeto Incluir, ele começou em 2006, não é um projeto novo. A gente não começou com idoso, o primeiro ano não foi com idosos, foram com pessoas de um pré-vestibular social que a gente tem lá na UF, né? Até hoje tem. E aí, em 2007, a gente migrou para trabalhar com idosos, né? Que, por questões culturais ou socioeconômicas, não tiveram acesso à tecnologia, né? A gente, como o doutor falou aqui, até pouco tempo mexer no controle remoto era muito difícil, né? E hoje não tem jeito, a gente tem que mexer no controle remoto da televisão, né? E cada vez controles remotos menores, né? Com menos dados. E para os idosos a gente viu essa importância disso. Na Universidade Federal Fluminense a gente tem muitos projetos trabalhando com a terceira idade, então em várias áreas, tanto na área de saúde, área sociais, e a gente está em parceria também com outro projeto que a gente tem lá, o Espaço Avançado, que trabalha com teatro, com música, com outras questões. E a importância da inclusão digital para o idoso, a gente, nesse tempo, assim, a gente antes trabalhava ensinando a usar um processador de texto, ligar um computador, e a partir, assim, vamos dizer assim, de 2017, a gente teve a tendência do pessoal pedir para usar o smartphone, né? Aí a gente começou a ensinar também, além de mexer no computador e mexer no smartphone, porque hoje praticamente tudo é feito com smartphone. As dificuldades anteriores era ir num banco e mexer num caixa eletrônico. Agora é mexer no seu celular, pedir uma comida pelo celular ou falar com o neto que está viajando, algumas coisas assim. E isso demonstrou, assim, no período de pandemia, demonstrou a importância da gente ter esse trabalho de inclusão digital. E hoje lá no projeto, quantas pessoas participam? A gente está em torno com... depois da pandemia deu uma reduzida, né? Estamos com 2 turmas agora, cada uma com 10 alunos. Todas presenciais? Presenciais. Mas isso que eu ia falar da pandemia, que a gente teve que reinventar o processo e trabalhar, ensinar para uma pessoa que não está incluída digitalmente a ficar incluída usando aquela ferramenta, né? Foi um processo interessante. E foi bom porque acabou que todo mundo acabou se inserindo de alguma forma, né? Sim, sim. Bom, eu vou para um intervalo agora e nós já voltamos com mais bate-papo aqui do nosso programa de hoje. Até já! O Câmara Rio Debate está de volta e hoje falando sobre a inclusão digital da pessoa idosa. Agora vamos trazer algumas informações aqui na nossa tela do estúdio e a primeira delas é a seguinte. Segundo pesquisa do Observatório Febraban, as principais dificuldades encontradas pelos mais velhos ao usarem a internet e tecnologias digitais são, em primeiro lugar, a falta de familiaridade com a ferramenta e com a linguagem online. Em seguida, é a dificuldade de ligar, conectar e usar os aparelhos. Em terceiro lugar, o bloqueio ou a perda de senhas, seguido pelo bloqueio do equipamento por engano. E, por último, o envio de mensagens por engano também. Então, a Ângela estava falando justamente sobre isso, né, Ângela? Verdade. Alguns enganos. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Mandar mensagens, por exemplo, às vezes é muita gente, né? Eu lido com muitas pessoas. E a gente mais velha raciocina um pouquinho mais lentamente. Aí vem muito rápido a mensagem e às vezes vem com vários nomes, né? Parecidos, e eu vou e troco a mensagem, mando para uma pessoa a mensagem errada. E vai para outra. Aqui era de uma, mando para outra. Aí tem que rapidamente você tem que desfazer aquilo, porque pode ser perigoso também, né? Pode causar um dano. Professor José Rafael, quais as maiores dificuldades lá no curso, justamente, que os idosos enfrentam? Como eu falei no primeiro bloco,
A gente primeiro trabalhava com computador, então a dificuldade era o computador em tudo, né? Mexer no mouse. Acho que a maior dificuldade era mexer no mouse, que é a questão da coordenação motora, né? Ligar o computador. Agora é no celular, né? É de você primeiro ter uma tela reduzida, de entender como que ícone escolher, e essa coisa de mandar para a pessoa errada a gente faz independente da idade, né? Isso é uma questão que a gente vive vendo isso, cometendo esses erros. Mas essa questão de senha também, né? A senha a gente precisa teoricamente ter uma senha diferente para cada coisa. Então, você guardar para a gente, pessoas mais novas é difícil, então você criar agora senhas com letras maiúsculas, minúsculas, número, com símbolos, então você decorar e aí acaba o idoso escrevendo num papel para tentar lembrar, né? Então tem essas dificuldades com a senha. Exatamente. Mas mexer nesses aplicativos sempre é difícil. Então, vamos a algumas informações também a mais que nós temos aqui. O que pode melhorar? Na opinião das pessoas idosas, usuárias dos recursos digitais, existem alguns caminhos para ampliação e aprimoramento da inclusão digital dos mais velhos no país. Destacam-se a importância dos treinamentos, a necessidade de aprimorar a segurança contra golpes, o maior apoio da família e a adaptação de aparelhos para o público idoso. Doutor Gustavo, em relação a essas questões que nós acabamos de falar, né? Eu ouvi uma senhora falando que ela adorava receber um bom dia, boa noite no WhatsApp, coisa que às vezes as pessoas odeiam, né? Principalmente no grupo. Como é que o senhor vê essa questão social, né? E ela acaba se inserindo no meio, né, da tecnologia. É importante, né? E a gente tem que entender que, às vezes, essa é a forma dela interagir com alguém naquele dia, né? Então, para uma pessoa mais jovem que está frequentando um colégio, uma universidade ou um trabalho, a pessoa ela pode sair de casa lá no seu momento, manhã, sem cumprimentar, sem dar bom dia em ninguém, que ao longo do dia ela vai ter diversas oportunidades de interação, né? E muitas vezes uma pessoa que está em casa e que não trabalha e que está aposentada, aquele é o momento de interação social dela e como isso é rico, né? Como a gente passa a ter um risco muito maior de evoluir com transtorno de ansiedade, depressão, quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente isolado, né? Então, eu sei que é um desafio, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, quem é mais novo, e aí recebe as mensagens de bom dia, e isso, né, às vezes quebra, deixa a gente um pouco assim, caramba, mas todos os dias eu tenho que responder o bom dia, mas a gente pensando pelo outro lado, é o momento de interação, né? É o momento em que aquela pessoa se sente viva, se sente inserida, é o momento em que, de repente, alguma nova conversa, algum novo assunto vai ser debatido, que alguém vai enviar uma fotografia de alguém da família e isso vai fazer o dia daquela pessoa ganhar sentido, né? Então, é uma ferramenta de inclusão social, né? A gente precisa pensar nisso. Importante. E aqui a gente tem na nossa tela algumas demandas e expectativas, né? Cursos e treinamentos, maior segurança contra golpes, maior apoio da família, adaptação dos aparelhos. Professor José Rafael, de que forma a gente pode melhorar toda essa inserção do idoso na tecnologia? Bom, adaptação de aparelho, a gente já tem hoje os aparelhos, eles aumentar a fonte, de mudar o tamanho das imagens, já é uma adaptação que as pessoas vão tendo questões visuais, né? É a questão difícil, né? Que a tecnologia vai avançando... E vai tendo que se adaptar, Sim, né? A todo isso, momento. Né, Ângela, por exemplo, e a mudança é muito rápida, né, na tecnologia. Como é que você tem enfrentado essas questões? Por exemplo, você usa os seus aplicativos para se locomover na cidade e o que você acha que pode melhorar? Olha, na verdade, como o professor falou, já tem fazendas, acho que já estão muito preocupados com isso, né? Porque a questão, por exemplo, da gente poder aumentar, né, e ter aquela visão melhor. Os aparelhos são maiores, tem aparelhos grandes que te dão uma tela maior, né? Eu, por exemplo, uso um que eu gosto muito, né, que é o do iPhone. Eu tenho também uma coisa também que eu utilizo muito é o carro, né? O Bluetooth de carro, né, que eu vou ligando, vou falando pelo Bluetooth, isso me facilita muito a vida. Agora, isso tudo você aprendeu sozinho ou teve ajuda? Não. Você foi mexendo lá? Na verdade, a gente aprende muito mexendo, mas eu sempre sou uma mulher muito abençoada, sou muito amada. Então, você é um exemplo aí de sucesso. Tem sempre alguém do meu lado, né? Tem Michele, que é a secretária, tem a opção de pessoas à minha volta. Para dar esse apoio todo. Mas é claro que
ensina, mas é difícil mesmo ensinando, porque os nomes não são nomes, em inglês, a maioria. A gente tem dificuldade para memorizar. Esse é um problema que eu acho que é o maior problema. Exatamente. Eu até ia falar, doutor Gustavo... Se tivesse uma tradução... Isso, a gente fala muito, eu costumo dizer que é uma alfabetização digital, porque é tudo novo. Aí temos palavras, o hacker, Facebook, o WhatsApp. Como é que é essa questão para as pessoas mais velhas aprenderem isso de novo, essa alfabetização digital? Sim. O senhor falou que é mais difícil, mas não é impossível. Não, eu queria trazer 2 pontos dessa nossa última fala. Um era justamente isso que você me perguntou. O envelhecimento não traz uma incapacidade de adquirir novos conhecimentos e novas informações. Esse é um ponto que tem que estar claro na nossa cabeça, né? Então, assim, 90 anos, não vou nem tentar, 80 anos... Não. O envelhecimento não acarreta por si só uma incapacidade de adquirir novos conhecimentos. Esse é um fato. Entretanto, a gente sabe que os idosos têm um risco aumentado das comorbidades. Então, as doenças neurológicas, as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, elas costumam ser mais frequentes nos idosos e essas doenças podem atrapalhar a aquisição de novos conhecimentos. Então, daí eu já falo da importância, né, das pessoas idosas terem seus acompanhamentos clínicos para ver se a saúde anda em dia. O que acontece é que é natural do processo de envelhecimento uma certa lentidão no processamento de novos conhecimentos e novas informações. Então, geralmente, esse público requer mais estratégias, como o professor estava comentando, né? Requer mais repetições, né? Então, eu acho que é isso que precisa estar na nossa cabeça também, né? A gente precisa adaptar. Não adianta a gente querer pegar a mesma forma que a gente passa o conhecimento para uma pessoa de 6 anos, 10 anos, 20, 30 anos e tentar passá-la da mesma forma para uma pessoa de 70, 80, porque não vai dar certo. A gente precisa de estratégias. Um outro ponto só que eu queria falar, fugindo um pouquinho da pergunta, mas pegando um gancho que a Ângela falou, é que a gente precisa também entender e adaptar a tecnologia quando a gente fala de pessoas idosas, entendendo o processo de envelhecimento. Por quê? Vocês comentaram sobre o uso de navegador de GPS, né? A gente precisa ter um certo cuidado. Por quê? O envelhecimento por si só, ele pode trazer alguma dificuldade e lentidão na atenção dividida e na atenção seletiva. Então, quando a gente tenta fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ou dividindo a atenção da mesma forma, ou precisando focar mais em uma, mas tendo a outra ali como uma via acessória de informação, isso pode gerar falha. Porque como, por exemplo, nessa questão de dirigir, o senhor está falando de dirigir e está prestando atenção no GPS e na localização. Então, é importante a gente ter também, né, as pessoas que trabalham com isso, e com certeza o professor tem essa experiência lá no projeto dele, que é claro que isso não é no intuito de inviabilizar, mas da gente ter uma atenção, para a gente não inserir essa tecnologia e provocar por exemplo, fazer com que a pessoa se envolva no acidente de trânsito, que isso pode trazer uma repercussão emocional e psicológica muito pior. Bem pior, né? Exatamente. Professor, pode falar que o senhor queria complementar. Ele falou uma coisa interessante. A gente, no início, quando a gente começou o curso, a gente dividiu em 2 turmas, básico e avançado, né? A ideia era uma progressão. E aí, no decorrer dos anos, a gente via assim... alguns alunos queriam ficar sempre no básico, para começar de novo, para esse processo de... Então, a gente decidiu fazer assim, vamos fazer uma turma só, quer dizer, tem mais de um horário, mais um nível só, para exatamente isso. O que volta, ele quer reaprender, ele quer... porque e lá para a gente também, essa coisa do tempo, né? A gente, nossos alunos, né, jovens, a gente tem um tempo... Lá a gente tem um tempo, é o tempo dos nossos alunos idosos, que é outro tempo. É o tempo deles, né? É outro tempo. E repetir é importante isso. A repetição que é importante. É importante. Para eles entenderem a lógica, né, isso, de como funciona o sistema, na verdade. Isso. Agora, antes de encerrar aqui, né, e pedir as considerações, professor, quem procura mais a inserção digital? Os homens ou as mulheres? As mulheres. Então, geralmente, assim, a turma de 20
tem 2 homens e o resto é tudo mulher. Inclusive, também, eu não comentei, o projeto tem bolsistas, né, que são os nossos alunos de graduação, ele é todo baseado com os alunos, que é interessante que os jovens, né, eles saem do curso, quando eles terminam participar desse meu projeto de extensão, eles saem com uma visão diferente do idoso, é importante isso, e esses jovens, eles têm um contato melhor com esse idoso e aprende a lidar, e aí eles levam para casa esse conhecimento para os avós. Que é muito importante, é super importante isso. Com certeza. Agora, para encerrar aqui o nosso programa, as considerações finais, Ângela, qual a mensagem que você quer deixar aí para quem está nos ouvindo? Eu quero só deixar claro, até para quem está nos assistindo, que o que o doutor falou, muito importante. Eu, no carro, eu só ouço ligação, eu só uso Bluetooth, geralmente eu ando com alguém, né? Então, bota no Bluetooth para eu escutar só o que a pessoa está falando. Eu detesto, não uso GPS. Eles pegam e veem se eu estiver sozinha, só vou no lugar que eu conheço. Já está focada. Eu sou o GPS. Eu falo sempre então, melhor ainda, Ângela, ser GPS. Para que haja um cuidado, realmente, porque é perigoso. Porque tem essa consciência. Por isso que eu não uso, porque eu sei do perigo, que é mesmo. Ok. Ângela, dá a tua mensagenzinha aí final para quem está nos ouvindo. Queria pedir, se tiver algum jovem, os jovens que estão nos assistindo, que tenham mais paciência com os idosos, porque a gente sabe às vezes, mas às vezes não sabe tudo daquilo que está querendo ver, o aplicativo, né? E aí não sabe lidar, por exemplo, se esqueceu uma senha ou se errou, o troço volta, perde, aí tem que voltar tudo de novo, ou tem que fazer de outro modo. Então, às vezes, eu noto que o jovem não tem muita paciência. Então, é a paciência, a mensagem. Paciência, okay. Que tenham paciência com os Doutor idosos. Gustavo, por favor. Acho que a minha mensagem é assim, uma sociedade que não valoriza, né, a inserção digital dessa população idosa, que é a que mais está crescendo, não vai para frente. Essa troca intergeracional que o professor comentou, isso a gente já vem discutindo na gerontologia, na geriatria há muitos anos, o quanto isso é rico, né? Não só para os idosos, mas para as crianças e adolescentes também. Então, essa é uma excelente estratégia, né? Lembrando que existem questões relacionadas ao envelhecimento do sistema nervoso central, que nos obrigam a adotar estratégias e orientar. A gente está falando de um grupo populacional que passou por diversas mudanças e que não tem, muitas vezes, a maldade do que uma notícia falsa, do que uma quebra de sigilo, né, do que uma quebra de sigilo de senha pode acarretar. Então, reforço a indicação da paciência, que a Ângela trouxe, e é isso. Cuidem da sua saúde, das suas comorbidades. A gente, com a saúde em dia, com todos os nossos problemas clínicos bem controlados, a gente vai favorecer um ambiente neurológico muito mais favorável a aprender e se adaptar a essas novas tecnologias. Ok, obrigada. Doutor, professor, por favor. Bom, primeiro falar que é um prazer a gente, na universidade pública, ter projetos de extensão que dialogue com a sociedade externa, né? E é um prazer maior ainda a gente estar trabalhando com os idosos. Todo final do ano a gente faz uma festa com os idosos e a gente tem um retorno deles que dá é muito prazeroso. Quer dizer, dar aula é uma coisa prazerosa, mas ter esse retorno e ver que eles estão conquistando o que talvez não conseguiram antes por falta de condições financeiras ou outras faltas. A gente dá aula de 60 a 85 anos. A gente já tive alunos de 85 anos. Então, eu acho que é importante e eu acho que a minha mensagem é que a idade... não existe idade limitante para nada. A gente acho que pode tentar tudo. Com certeza. Obrigada, professor. E nós chegamos ao fim do nosso debate de hoje. Espero que o nosso bate-papo aqui também sirva de incentivo para que as pessoas possam se beneficiar de tudo que acontece no mundo digital. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui e agradeço também a você que está nos acompanhando aí pela sua audiência. E não esqueça, você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. E veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau!